Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Silencioso. Pessoal, eu vou falar hoje sobre um assunto que me chamou a atenção, que a gente está nesse caso aí, que envolveu a Juliana com o Otávio Mesquita, mas não se fala uma coisa que são aqueles talentos escondidos de pessoas que não são profissionais do meio artístico. E eu tinha um projeto de falar desses talentos, e um dos talentos era a própria Juliana. E eu vou falar, porque por merecimento, eu não quero me envolver em polêmicas. Eu até vi o vídeo na qual gerou a denúncia, e realmente, se aquilo foi uma brincadeira, na minha opinião, foi uma brincadeira de péssimo gosto. Fala o Otávio que foi combinado. Eu não acredito muito nesse combinado. Eu acho que, como todo programa ao vivo, eles são suscetíveis a falhas, a excessos. Eu vi aquele Dr. Hay, aquele médico brasileiro, americano, também eu já vi ele cometer algumas atrocidades ao vivo. Mas não são só esses exemplos. Nós temos muitos outros exemplos, vários, sempre ao vivo. Porque aquilo que é gravado, corrigem, e certamente isto que apareceu, se fosse um programa gravado, teriam cortado, teriam editado, teria sido bem diferente. No caso da Juliana e do Otávio, eu só vou falar isto, porque ela tem o direito de acusar, e aí ele vai ter o direito dele de se defender. Eu, particularmente, na minha opinião, mais uma vez eu digo, as imagens comprovam ali que houve um excesso nessa brincadeira. Então, vamos aguardar. Então vamos falar de talentos, porque a Juliana foi uma pessoa que me surpreendeu. Eu me lembro que o Agora é Tarde, que era comandado pelo Danilo Gentili, que era o programa da Bandeirantes. Esse programa foi ao ar em 2011, e até 2013 ele esteve na Bandeirantes sob o comando do Danilo Gentili. E ali no início do programa tinha o Traje a Rigor, que está com ele até hoje, tinha o Léo Lins, o Murilo Couto, isso desde 2011. E depois, em 2012, entrou a Juliana, que ficou até 2024. Trocou de emissora. Esse grupo, esse elenco, o Danilo tirou, na época, quando ele saiu da Band, ele disse, eu quero levar o meu elenco. E ela foi junto. E ela me surpreendeu positivamente pelo talento, pela desenvoltura dela, porque ela não era do meio. A gente sabe que o Léo, o Murilo faziam um stand-up, o Diguinho é narrador, já assisti partidas de futebol narradas pelo Diguinho. O Traje a Rigor eu não preciso nem falar. E quem era ali, naquele meio, que não era do meio artístico? A Juliana. E ela me surpreendeu assim de uma forma tão positiva. Ela trabalhou até 2024 no De Noite com o Danilo e a equipe. Depois em 2025, no começo ali de 2025, ela estava trabalhando num programa que terminou. Ela fazia algumas entrevistas, algumas coisas,
Eu vi ali, achei legal da parte dela, ela procurar o algo mais. Eu achei interessante. Ela tem talento para isso. Ela tem talento. E só que esse programa terminou e a gente sabe que o SBT está reformulando grade, isso, aquilo, e tirou algumas coisas e reduziu o elenco. E ela saiu, mas ela saiu com as portas abertas. Fica bem claro isso. Outros personagens que me chamaram muito a atenção ao longo dos anos são os 3 clássicos personagens do Jô. O Alex, o garçom, o Derico, que era o saxofonista e o assessor para assuntos aleatórios, e o Bira. Veja que no caso do Bira, ele ganhava os holofotes só rindo. Aquela risada marcante dele. Eu me lembro que o Derico, no início, ele não queria, ele foi meio relutante para fazer o personagem ali, porque ele disse, eu sou um músico profissional, e até o Jô chamou a atenção dele, falou para ele, poxa, não perca esta oportunidade de, ao mesmo tempo que você está apresentando o seu trabalho, você está apresentando a sua imagem, o seu trabalho, e isso aí, eu me lembro que em um podcast esses dias aí, eu ouvi ele falando sobre isso, eu já sabia. E o Alex, que era um caso inusitado, porque o Alex, ele era, se eu não me engano, é chileno, então é aquele sotaque, ele misturava tudo. Mas o Alex tem uma coisa mais interessante. Em 1988, o Jô Soares, ele saiu da Rede Globo porque não quiseram fazer o programa nesse formato, porque ele era comediante. Aí ele foi para o SBT. O SBT aceitou fazer o programa, que ele ficou de 88 até 1999. E em 88, quem era o garçom era um rapaz que agora não me vem o nome na cabeça, que era primo do Alex. Eles moravam juntos e o primo do Alex trabalhava como garçom. Um dia, num assalto, ele perdeu a vida e aí pegaram o Alex, como ele já estava acostumado com a convivência com um primo lá no SBT, convidaram ele. Ele não entendia nada, ele não sabia fazer drink, ele não sabia fazer nada. Hoje ele tem até um canal no YouTube. Alex e seus drinks, se eu não me engano, é esse o nome do canal. Mas se vocês quiserem ver, vocês pesquisem o Alex, que vocês vão ver que ele tem um canal no YouTube. E o que o Alex fez? Ele aceitou o desafio porque ele estava desempregado e ele precisava de alguma coisa fixa. Ver o que é o destino, né? Em 1991, 3 anos depois, 4 anos depois do programa ter ido para o ar, o primo dele tem essa fatalidade e ele tem a oportunidade de entrar, e aí ele fica até 2016, quando o Jô encerrou as suas atividades. Desses 3 personagens, eu me lembro que o Bira sentiu muito, porque o Bira não estava preparado. Ele não estava preparado, e a gente é acostumado sempre com aquele sorriso do Bira, aquelas gargalhadas. E aí eu me lembro que falaram que o Bira, mesmo nos dias de folga dele, ele se arrumava, ia para a Rede Globo, sentava lá, a vida dele era aquilo. Só que todos os programas que o Jô Soares fez ali, já no final de 2015 e os de 2016,
ele sempre falou que seria a última temporada. E o Bira, de todos, foi o que não se preparou, porque ele não acreditou que aquilo ia terminar. Mas prestem então atenção naquilo que eu falei. O Alex, o Derico e o Bira foram os personagens que mais se destacaram ali, tirando o Jô Soares. E eu falo desses personagens, o Alex principalmente, porque o Alex não era de nenhum meio artístico. O Bira e o Derico, eles já eram músicos competentes. O sexteto do Jô. O Jô, em 1999, terminou sua participação no SBT. Em 2000, ele foi para a Rede Globo, voltou e ficou até 2016, quando ele encerrou. Esses personagens são os personagens que eu queria falar para vocês. Aqueles que se destacam, eles entram com um propósito. Juliana, assessora de palco, assessora e aí vira uma das personagens principais do programa. Muito competente. Alex, a mesma coisa. Derico tem vários podcasts e com ele eu aconselho vocês a verem. Ele é um cara muito inteligente. Ele até conta que o dia que ele foi fazer o teste para entrar no Jô Soares, a mulher dele estava para ganhar nenê, a bolsa estourando, ele não tinha carro, pegou um carro emprestado e no meio desse sufoco todo, foi lá porque ele queria ver o nascimento do filho e estar ao lado da esposa. Depois foi para o teste, tumultuado, ele pensou, não passei. Passou e fez um trabalho maravilhoso, como todos os demais. Fica aqui um elogio a esses fantásticos. Para mim, eu queria já ter falado isso antes, mas nunca é tarde. Um elogio sempre é legal, sempre é bacana. Muito obrigado por estarem comigo. Um abraço.